Colossenses capítulo 3, versículo 22. Vós, servos, obedecei em tudo a vossos senhores, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Vós, servos. Os servos, a quem se refere o escritor, dizem respeito aos escravos, aos filhos de criação ou às pessoas que faziam parte do convívio de uma estrutura familiar. Como o autor está se dirigindo aos seus leitores no sentido de transmitir ensinos para o bom convívio dos cristãos, tanto na sociedade e principalmente no seio de suas respectivas famílias, não poderia deixar de transmitir também suas instruções para aqueles que também faziam parte das famílias, como os servos, além dos pais e dos filhos. Os servos, conforme o Evangelho, deviam obediência aos seus senhores e, principalmente, a Cristo Jesus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vós, servos, obedecei em tudo. O que o escritor está escrevendo neste texto é de conformidade com as leis, os costumes e as tradições de sua época, coisa que nos dias de hoje é absolutamente diferente, porque não existe mais o que em tempos antigos era chamado de escravidão dos seres humanos. De forma que a igreja era composta de pessoas livres, mas também de escravos ou servos. E estes, mesmo sendo livres em Cristo Jesus, por desfrutarem da salvação, mas deviam cumprir suas obrigações para com seus patrões, senhores e donos. Vós, servos, obedecei em tudo aos vossos senhores, segundo a carne. Infelizmente, nos tempos mais antigos, era demasiadamente injusta a divisão de classes sociais, com as burguesias dominantes em detrimento das grandes maiorias de servos ou escravos. Estes senhores eram os mais abastados da elite social da época, como grandes comerciantes, fazendeiros e latifundiários, que por conta de suas posições econômicas e políticas chegavam a dominar sobre enormes quantidades de servos e escravos da sociedade. Graças a Deus, tudo isso mudou e, na atualidade, em nosso país, já não existe mais senhores de escravo. Também não existem mais as senzalas e as favelas, como na época em que esta carta foi escrita e a sociedade dividida em senhores e escravos ou servos. Vós, servos, obedecei em tudo aos vossos senhores segundo a carne,
não servindo só na aparência. Com isso, o escritor estava tentando explicar aos irmãos que faziam parte da Igreja de Cristo na cidade de Colossos e que eram servos ou escravos, que servissem aos seus patrões e senhores com toda a transparência possível, mesmo quando da ausência dos mesmos, porque isso criava um clima de confiança entre os seus patrões e eles mesmos, tudo em busca da harmonia e da paz, os servos ou escravos dando bons exemplos de quem eram obedientes aos seus superiores, assim como eram obedientes a Cristo Jesus, o Senhor de todos eles. Vós, servos, obedecei em tudo aos vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens. Essa era uma questão de estabelecer a boa convivência entre os servos e os seus senhores, principalmente proporcionando um certo conforto mental sobre os servos no tocante a ter a certeza de que estavam corretos em seus procedimentos e, com isso, esperando justiça social dos seus respectivos patrões ou proprietários, os donos, os homens ricos da época que dominavam os seus servos ou os seus escravos. Vós, servos, obedecei em tudo aos vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração. O apóstolo estava tentando explicar aos seus leitores, servos ou escravos, de que não adiantava agir de uma maneira na presença dos seus senhores, mas no fundo do coração e na mente, seus pensamentos e intenções serem de desobediência, de revolta ou até mesmo de vingança contra os seus superiores. Finalmente, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Em outra parte dos seus escritos, este mesmo autor recomenda de que os servos ou escravos cristãos servissem aos seus senhores como se estivessem servindo ao próprio Cristo Jesus. É como se o escritor estivesse exortando aos seus leitores de que Deus estava também acompanhando o comportamento e as intenções daqueles para quem esta carta estava sendo enviada. O temor a Deus faz o homem agir corretamente diante da sociedade, porque sabe que o Criador de todas as coisas está sabendo de tudo o que acontece na vida particular de cada um dos habitantes da terra. Por gentileza, compartilhe este comentário. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.